Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, que Deus abençoe imensamente sua vida e que tudo corra bem no nome de Jesus. Estava aqui meditando na palavra, nesse tempo maravilhoso de jejum que nós estamos desfrutando, e a direção que o Senhor trouxe pelo Espírito Santo sobre a revelação de Deus em Cristo Jesus. Que Cristo é Deus na pessoa do Filho. Que o Pai se revelou aos homens na pessoa do Filho. Outrora não poderíamos contemplar a grandiosidade do Senhor em todo o seu poder, em toda a sua glória, em todo o seu domínio. Nós não poderíamos, mas o Pai se revelou aos homens na pessoa do Filho. O próprio Senhor Jesus, ele fala, quem vê a mim, vê ao Pai. Eu e o Pai, nós somos um. Né? E lá em Colossenses, o apóstolo Paulo, ele fala que ele é a imagem, lá em Colossenses, a partir do versículo 10, se eu não me engano, ele fala que ele é a imagem do Deus invisível, a exata expressão do seu ser, né? Que todas as coisas foram criadas por meio dele, e que nele tudo subsiste, e que foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha, do agrado do Pai que em tudo ele tenha supremacia. Que todas as coisas ele sustenta pela sua palavra, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, sejam potestades, e que nele foi criado todas as coisas. E o próprio Senhor Jesus, ele fala disso. Na sua palavra, lá no Evangelho de João, por 7 vezes, o Senhor Jesus se revela como Deus. Ele fala, 7 vezes ele se refere como eu sou. E o número 7 é o número de Deus, expressa a perfeição. Então Jesus é perfeitamente Deus. E a palavra fala que Jesus se refere por 7 vezes como eu sou. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a videira verdadeira, né? Por 7 vezes o Senhor fala. E se você for voltar lá no Antigo Testamento, lá no livro de Isaías, que foi um profeta messiânico, que profetizou Jesus como Emanuel, como Deus conosco, que é o que quer dizer o nome Emanuel. Né? Profetizou Deus andando entre os homens na pessoa do Filho, na pessoa de Jesus. Ele fala lá em Isaías, no capítulo 9, no versículo 6, se eu não me engano, fala, pois um menino nos foi dado, e o poder está em seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Né? E lá em Isaías, no capítulo 43, no versículo 13, se eu não me engano, fala assim, antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa livrá-los da minha poderosa mão. Agindo eu, quem impedirá? Vou repetir o comecinho. Antes que houvesse dia, eu sou. Mais uma vez foi citado eu sou. Se você for ler, for estudar pegar essas bíblias de estudo, um bom exemplo é essa bíblia que eu estou aqui, uma excelente bíblia, né, na versão King James, com o estudo Roma. Essa bíblia, ela sempre quando é Jesus falando, está destacado em vermelho, né? Em algumas bíblias em azul, mas está sempre em destaque quando é Jesus falando. Na minha humilde opinião, esse versículo de Isaías 43:15, ele deveria também estar em destaque, porque é o próprio Deus falando na pessoa de Jesus. No Antigo Testamento, sempre quando Deus ia falar através do profeta, ele falava de 2 formas. Ele falava usando a boca do profeta, sendo o próprio Deus falando através do profeta. Um bom exemplo é quando você vê na palavra Deus falando, eis que te digo. Você vai ver diversas vezes isso sendo Deus usando dessa forma, e é o próprio Deus falando através do profeta. E outras vezes é Deus respaldando a fala do profeta. Um bom exemplo foi com Elias ali no Monte Carmelo, né? Onde os profetas de Baal estavam ali. Baal quer dizer Senhor. Mas Elias estava dizendo que o Deus dele era o verdadeiro Senhor. Que o Adonai, o Deus dele,
era o El Shaddai, era o Deus Todo-Poderoso. Mas os profetas de Baal estavam dizendo que o Senhor deles era o verdadeiro Senhor. E aí Elias foi e orou, falou, manifesta que só tu és Deus. Quando Elias falou isso, Deus respaldou, porque a oração de Elias estava diretamente centralizada à vontade de Deus. E Deus mostrou que só Ele é o verdadeiro Deus. Porque Baal quer dizer Senhor também. Então eles estavam dizendo que o Senhor deles era o verdadeiro Deus. Mas somente o nosso Deus é o verdadeiro Deus. Né? Mas falar através do profeta, creio que foi o próprio Senhor Jesus falando através do profeta Isaías. Então, portanto, na minha opinião, deveria estar destacado em azul. Mas que nós não devemos deixar de cessar, de declarar que Jesus é Deus. Ele disse 7 vezes eu sou. E não foi por acaso que ele disse eu sou. E nem que lá em Isaías ele disse eu sou. Porque quando o Senhor falou a Moisés, quando Moisés estava sendo direcionado pelo Senhor a ir libertar o povo, Moisés perguntou, falou, mas como que eu vou falar para o povo? Eu vou falar que eu estou indo em nome de quem? Que o Senhor vai libertá-los de Faraó. E ele falou, diga que você vai no nome do eu sou. Eu sou é Yahvé. É o primeiro nome a qual Deus se revelou aos homens. E que posteriormente, por temor a este nome, de não pronunciar esse nome em vão, ele foi substituído por títulos, como Adonai, que é o meu Senhor, e El Shaddai, que Deus é o Todo-Poderoso. Né? Então foi substituído por isso. Mas Jesus estava dizendo que ele é o eu sou. Ele é o eu sou. Né? Quando os algozes do Senhor Jesus foram para prender Jesus, eles chegaram, inclusive Judas estava com eles, eles chegaram e Jesus foi em direção a eles e perguntou, a quem vocês procuram? E eles disseram, a Jesus de Nazaré. E Jesus disse, eu sou. Quando ele disse eu sou, todos caíram. Por que Jesus disse eu sou? Porque estava respondendo no natural que ele era Jesus de Nazaré. E no espiritual que Jesus de Nazaré é Deus. Ele é o Senhor. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E nós jamais devemos cessar de declarar isso. Hoje nós temos visto, eu vi um vídeo interessante onde um rapaz saiu perguntando, você crê que Jesus é Deus? Você crê que Jesus é Deus? Perguntando para várias pessoas. Várias delas não souberam responder. Mas a grande maioria, por mais absurdo, disseram que não acreditavam que Jesus é Deus. E aí ele pegou e falou, somos aproximadamente 8 bilhões de pessoas no mundo. Dessas 8 bilhões, aproximadamente 3 bilhões confessam que Jesus é Deus. E outros 5 bilhões não confessam que Jesus é Deus. E o diabo não quer que você confesse que Jesus é Deus. Você pode até usar títulos, porque Senhor é um título. Né? Mas qual é o Senhor que você serve? Deus também é um título, mas você tem que declarar quem é o Deus. Quem é o único e verdadeiro Deus. O Deus daquele povo era Baal. Mas o nosso Deus é o verdadeiro Deus. O nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, é o verdadeiro, único e verdadeiro Deus. Aquele a qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor, que Ele é um com o Pai e que em tudo Ele tem supremacia. Ele é a qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A Ele a glória, o poder e o domínio pelos séculos dos séculos, para todos sempre. Amém, amém e amém. E você vê isso até, às vezes, no meio dos louvores. Você vê louvores inteiros, louvores de 5 até 7, 8 minutos, onde declara títulos, mas não declara quem é o Senhor do título. Declara Rei dos reis, rei, majestade. Mas quem é essa majestade? Foi isso que Jesus disse aos soldados que foram para prender. Que essa majestade é o Jesus de Nazaré. Ele é Deus.
Ele é o Senhor, Ele é o eu sou, Ele é o verbo, Ele é a palavra, nele tudo subsiste. Quando perguntaram a quem procura, e eles responderam a Jesus de Nazaré, ele disse, eu sou. Ele estava dizendo, Jesus de Nazaré, aquele que vai subir no madeiro e que vai redimir e vai tirar o pecado do mundo. Ele é Deus, sou eu sou. Eu sou quem vocês procuram. Ninguém poderia tocar em Jesus. É o próprio Deus. É aquele que a carne, o diabo, o mundo e a morte, o pecado não pôde tocar nele. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. E nós não devemos deixar de confessar. As mídias, elas permitem você usar termos religiosos, usar títulos, mas você não pode confessar. Em muitas mídias, em muitas sistemáticas de TV, você não pode falar o nome de Jesus e nem declarar que Jesus é o Senhor. Existem muitos apresentadores, muitas pessoas de programa de televisão que se eles falar que Jesus é o Senhor, eles são demitidos. E isso no mundo inteiro. Por quê? A palavra de Deus diz, esse mundo jaz no maligno, jaz condenado. Né? Mas nós não somos desse mundo. O Senhor, como diz lá em Colossenses, no capítulo 1, o Senhor nos resgatou, nos tirou do império das trevas e nos colocou no reino do Filho de seu amor, no reino de Jesus, do Deus vivo, do Verbo, aquele a qual toda palavra, a qual sustenta tudo pela palavra do seu poder. Jamais cesse de declarar quem é o Senhor, que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que Ele é Deus na pessoa do Filho. Jamais cesse de declarar. Não se limite aos títulos, mas declare quem é o dono do título, que Jesus de Nazaré é o eu sou. Amém? Que Deus abençoe imensamente a sua vida e que Deus esteja falando fortemente no seu coração e que você jamais cesse de declarar com a sua boca que Jesus é Deus, que Ele é o Senhor. Amém? Deus abençoe.